Seção 2ª. Dos créditos de quilômetros para uso intensivo do viário urbano. Artigo 8º. A exploração intensiva da malha viária pelos serviços de transporte individual remunerado de utilidade pública é condicionada à utilização de créditos de quilômetros pelas OTICs. Parágrafo 1º. A utilização de créditos de quilômetros pelas OTICs implicará em outorga onerosa e pagamento de preço público como contrapartida do direito de uso intensivo do viário urbano. Parágrafo 2º. Os créditos de quilômetros serão contabilizados de acordo com a distância percorrida na prestação dos serviços pelos veículos cadastrados pela OTTC. Artigo 9º. A utilização do sistema de créditos de quilômetros para uso intensivo do viário na prestação dos serviços de transporte individual remunerado de utilidade pública é restrita às OTICs credenciadas. Parágrafo 1º. O preço público da outorga poderá ser alterado como instrumento regulatório destinado a controlar a utilização do espaço público e a ordenar a exploração adicional do viário urbano de acordo com a política de mobilidade e outras políticas de interesse municipal. Parágrafo 2º. O preço público fixado para a outorga poderá variar de acordo com a política de incentivo ou desincentivo do uso do viário. Artigo 10. O uso dos créditos de quilômetros utilizados será contabilizado e terá o pagamento de sua outorga onerosa feito por meio eletrônico. Parágrafo único. O pagamento do preço público da outorga deverá ser feito em até 2 dias úteis contados a partir do fechamento do dia de utilização dos créditos de quilômetros mediante guia de recolhimento eletrônica. Artigo 11. Além das diretrizes previstas no artigo 2º deste decreto, a definição do preço público poderá considerar o impacto urbano e financeiro do uso do viário pela atividade privada, dentre outros. Inciso 1º. No meio ambiente. Inciso 2º. Na fluidez do tráfego. Inciso 3º. No gasto público relacionado à infraestrutura urbana. Parágrafo 1º. O preço público dos créditos de quilômetros será alterado sempre que houver fundado risco do montante autorizado superar os níveis estabelecidos para uso prudencial e regular do espaço urbano nos serviços intermediados pelas OTICs, de maneira a inibir a superexploração da malha viária e compatibilizar o montante com a capacidade instalada. Parágrafo 2º. A alteração do preço público prevista no parágrafo 1º deste artigo objetivará deslocar a curva de demanda por créditos de maneira a promover o equilíbrio desse mercado dentro dos níveis estipulados. Artigo 12. O consumo dos créditos de quilômetros pelo uso intensivo do viário para transporte individual remunerado de utilidade pública deverá seguir tabela de conversão, nos termos do artigo 29, inciso 5º, deste decreto, considerando, no mínimo, como fator de regulação. Inciso 1º. Compartilhamento de veículo. Inciso 2º. Horário de circulação. Inciso 3º. Localização do veículo durante o trajeto. Inciso 4º. Veículos não poluentes. Inciso 5º. Veículos híbridos. Inciso 6º. Acessibilidade. Inciso 7º. Integração com outros modais do sistema de transporte público. Parágrafo 1º. Considera-se como acessíveis os veículos que permitam embarque, permanência e desembarque de usuários com deficiência ou mobilidade reduzida em sua própria cadeira de rodas. Parágrafo 2º. As conversões previstas neste artigo terão efeito cumulativo multiplicativo. Parágrafo 3º. As OTICs deverão disponibilizar mecanismos eletrônicos que permitam o controle pela Prefeitura do consumo dos créditos, conforme previsto na regulamentação do credenciamento. Parágrafo 4º.
O CMU poderá instituir outros fatores de incentivo, com o objetivo de cumprir as diretrizes definidas no artigo 2º deste decreto. Seção 3ª. Da política tarifária. Artigo 13. A OATTC tem liberdade para fixar a tarifa cobrada do usuário dos serviços, obedecido o valor máximo estabelecido pelo Comitê Municipal de Uso do Viário. CMUV. Parágrafo único. Devem ser disponibilizadas ao usuário, antes do início da corrida, informações sobre o preço a ser cobrado e cálculo da estimativa do valor final. Artigo 14. A liberdade tarifária estabelecida no artigo 13 deste decreto não impede que o poder público municipal exerça suas competências de fiscalizar e de reprimir práticas desleais e abusivas cometidas pelas OTICs,